Estamos de volta para mais uma aventura dessa nossa jornada. Para quem não sabe de onde eu estou saindo, por que eu estou aqui, o que está acontecendo, você tem que ver os episódios anteriores lá no meu canal. Mas, para quem é adventista, isso aqui não é estranho. Estou saindo do NASP. Estou aqui no Capão Redondo, em São Paulo, região que eu morei assim que eu cheguei aqui. Eu já dei um tour lá dentro do NASP, mostrei porque que ele foi importante pra mim nos episódios anteriores. Então vai lá, corre lá pra assistir. Já curte, comenta. Se tem mais alguma coisa que você quer conhecer sobre essa parte de internatos, sobre o Capão Redondo, porque aqui a galera, nós é parça. O meu marido morava aqui perto também, então ele morava um pouquinho mais pra frente ali. A gente se conheceu aqui por causa do NASP. Eu participava no coral e no grupo de louvor e ele tocava baixo. Então foi assim que a gente acabou se conhecendo. E aí daqui a gente morou, noivou e decidimos ir pro lado de lá da ponte. Se você ainda não entende essa expressão do lado de lá da ponte, não quer dizer que a gente tem uma mansão de luxo, mas é do lado de lá da ponte. E é o que eu vou contar pra vocês hoje. Um segredo que eu demorei uns 5 anos pra descobrir, mas que depois que eu descobri, eu já ganhei uns 3 anos por causa disso, que é o que eu vou contar pra vocês. A gente tá indo embora agora, tô voltando pra casa. Tô aqui na estrada de Itapecerica, então a gente vai pra Santo Amaro, é tudo zona sul de São Paulo. Apesar de parecer uma viagem pra São Paulo, isso é muito perto. Então eu vou pegar o ônibus com vocês e tal. Já estamos em casa aqui. Mas eu demorei muito para aprender uma lição importantíssima na minha vida, que é a questão que eu vou bater muito na tecla com vocês aqui durante todo o canal, todos os vídeos. Eu vou trazer um pouquinho para que vocês possam começar a refletir nisso também. Como eu disse nos vídeos anteriores, eu tô deixando o microfone da câmera no estéreo para vocês acompanharem o barulho daqui, que foi uma das coisas que me impactou muito quando eu vim para São Paulo. A gente passa a se acostumar com algumas coisas na vida e a gente não percebe como isso impacta no raciocínio, na tomada de decisão, no humor. E eu tô deixando o microfone no estéreo mesmo, tô sem microfone nem nada pra vocês se sentirem desconfortáveis junto comigo. Acho que nada melhor do que uma lição aprendida na pele. Eu tô passando por um ponto aqui, mas eu vou pegar no ponto em que eu pegava na época que eu morava aqui, que eu morava mais pra baixo. E eu vou sempre bater na tecla de como o ambiente impacta na nossa vida. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha muita noção disso, né? Eu vim fazer arquitetura e urbanismo. Foi uma época muito difícil para eu me adaptar com essa região aqui. Eu vim de Minas, no interior de Minas. Minha família é super simples. A gente nunca teve luxo, nem muito conforto. Mas não era um ambiente hostil, assim. E quando eu falo de um ambiente hostil, eu falo disso. É o barulho, a poluição, nos lugares que eu morei, né? Muitas vezes sem ventilação, sem iluminação. As cores, às vezes, dos ambientes. Então tem muita coisa que influencia na minha vida que hoje eu entendo o quanto me influenciou. Eu tive episódios de depressão muito difíceis, etc. Eu estudei muito sobre esse impacto também do ambiente. A gente fala muito de saúde mental, mas deixa de fora algumas relações importantes sobre o ambiente e a nossa saúde mental, né? Por isso que eu tô vendo fazer toda essa tour aqui com vocês, porque explica muita coisa do que eu passei na vida, assim. E uma das lições que eu demorei 5 anos pra aprender, e depois que eu aprendi eu ganhei uns 3 anos, é essa. Você precisa viver aonde tá o seu núcleo de vida. Principalmente quem mora em grandes cidades, assim, às vezes você pega muito tempo de transporte, mesmo que seja carro, no seu ar-condicionado. Independente do conforto do seu transporte, etc. A gente às vezes é muito apegado. Eu mudei de casa na vida, sei lá, umas 15 vezes. Eu morei em umas 12 cidades, 10 cidades diferentes. Sei lá, nunca nem fiz a conta direito. Mas meu pai mudava muito. E depois que eu saí de casa eu continuei mudando muito. E às vezes a gente se apega muito
Olha o local que a gente tá. O meu marido mesmo, ele morava aqui próximo ao NASP, de onde a gente tá saindo, e viveu a vida inteira ali. E eu lembro que quando a gente foi pra casar, eu falei, caraca, do lado de lá da ponte, não quero nem saber. E ele ficava, meu, mas como assim? Pra lá era mais caro, pra lá não sei o que lá, e tal e tal. Hoje ele entende, ele se desprendeu muito dessa questão da raiz. E assim, a gente não tá mais na época em que não tem um meio de transporte acessível, internet e tal, tipo, você consegue falar com pessoas que estão em outros locais, etc. Você não vai embora e fica isolado, entendeu? Então, quando eu comecei a me mudar aqui dentro de São Paulo para morar perto do local onde eu estava trabalhando, onde eu estava estudando e etc., eu ganhei uma qualidade de vida imensurável, porque assim, quando a gente fala daqui de São Paulo, a gente fala de você pagar num quarto, você vai pagar R$1.000, R$1.200. Isso para regiões mais ou menos assim, sabe? E aí você pensa, pô, mas eu vou morar num quarto, eu prefiro morar numa região mais periférica e morar numa casa inteira. Cara, você não vai ficar em casa. O tempo pra você chegar no trabalho, pra você voltar e etc, você não vai ficar em casa. É muito melhor você ter um local de apoio, que seja um ovo, que é o que a gente mora hoje, eu vou mostrar pra vocês também. Um ovo. Ah, isso aqui, gente, ó, meio aleatório, né? Eu paro pra falar. Ah, vou contar. Isso aqui são as Coabs. Meu sonho era morar numa Coab, porque eram prédios estruturados, bonitos. Eu morava em quartos bem difíceis. E todo mundo quer morar numa Coab aqui. São apartamentos até que maiores, 40, 45 metros quadrados. E o Coab é conjunto habitacional, então é para baixa renda. Mas para mim já era muito caro, eu não conseguia pagar. Os aluguéis já eram caros, era R$1.500 pra morar numa Coab e tal. Imagina, R$1.500, eu ganhava R$6 a hora, meu salário mensal dava tipo R$1.000, 1.100. Na época que eu trabalhava à noite dava 1.500. Então assim, eu gastava tudo no aluguel jamais. Então, voltando, às vezes a gente quer ter um espaço grande pra gente, mas quando você tá vindo tentar a vida e etc, você precisa sempre entender a fase que você tá na vida. Elas vão existir e elas fazem parte, e elas não são melhores ou piores, elas estão aí pra te ensinar alguma coisa. Mas uma coisa assim que foi muito importante pra mim quando eu entendi é que você não precisa de um grande espaço quando você tá aqui tentando a vida, entendeu? Cara, eu tô aqui pra estudar, eu tô aqui pra fazer isso. Lógico que se você tem uma família não dá pra você fazer isso, mas eu tô falando pra quem veio como eu. Cara, eu preciso sair da realidade que eu vivo, eu quero uma realidade melhor. Eu deixei de ter uma kitnet inteira pra mim, pra morar num lugar onde eu alugava um quarto, mas eu estava muito bem localizada. E no fim, você passa o dia inteiro, você só vai chegar pra dormir, cara. Tipo, não se apegue a, ai, nossa, mas aquele apartamento tem piscina. Cara, você não vai usar piscina aqui em São Paulo. Ai, porque não sei o que, você não vai. Ah, mas não vai. Se você vem pra estudar, pra trabalhar, você não vai, tá entendendo? Cara, fique bem localizado. É até por isso que normalmente as regiões próximas a áreas corporativas, elas são muito caras. Porque as pessoas entendem a importância de você morar perto da onde você está com atividades na sua vida, entendeu? E normalmente os grandes empresários ali também já tomaram conta, você não vai conseguir. Mas um quarto ou outro, um negócio ou outro, meu, se vira, fica próximo. O seu desgaste, o desgaste desse ambiente, assim, ó, de pegar o ônibus, o barulho, a correria, tudo lotado. É que agora a gente não tá em horário de pico. Nem sei que horas são agora. A gente não tá em horário de pico. Então, esse desgaste que você tem, eu passei, sei lá, 3 anos e meio morando aqui. Foi muito desgaste. Até eu, cara, vou morar num quarto, mas que seja do lado da faculdade. Vou morar num quarto. É um santo, abençoado. Vou morar num quarto, mas que seja do lado do mestrado, entendeu? Então, tipo, quando você começa a aprender, então se você tá com a cabeça de vem, cara, pense
pense na realidade daquele seu momento. O que o ambiente, o que você precisa que o ambiente te proporcione? Cara, tranquilidade, preciso de flexibilidade, preciso de ter acesso. Se você tá com uma família, tá pensando em construir uma família, que é a minha fase agora, eu tô aqui contando da fase que eu vivi, mas a fase que eu estou entrando agora é uma fase de que eu já quero começar a construir uma família. Gente, deixa eu contar outro negócio. Essa região aqui, ó, tá vendo? Fica muitos caminhões que é pra carreto. Você passava aqui, pegava, pedia ajuda, ou você pegava um senhor desses aqui pra ajudar, alguma coisa. Mas aqui tinha muito gatinho abandonado aqui. Eu peguei uns 4 gatinhos aqui já, que eu achava. Se eu achar mais um aqui, eu levo. Acho que não tem, não. Aqui eles sempre abandonavam gatinhos. Eu pegava, levava, não tinha dinheiro nem pra comer. Passava ali na veterinária pra tirar a pulga, pra não sei o que lá, dava uns remédios de verme, cuidava um tempo. Quando eu via que o gatinho tava recuperado, eu vinha na feira, que tinha bem aqui na frente. Eu morava entrando ali, né? Pra quem vê os episódios anteriores já sabe. Eu morava entrando ali. E aí tinha uma feira aqui, eu vinha trazer na feira pra poder doar. Não tinha como ficar, né? Eu toda hora pegava mais um. Mas era sempre assim, o que me salvava, pra vocês que não sabem, o que me salva. Sei não, tá acontecendo alguma coisa ali no farol ali, ó. De jovem, tá parecendo coisa de trote. Mas eu pegava os gatinhos, levava pra adotar. E o que me salvava eram as crianças. Normalmente quem adotava era gente que já tinha gato. Mas as crianças não conseguiam passar sem pegar o gato, né? E aí botava no colo, ai mãe, aí chamava a mãe, mas menino, você já tem 3 gatos. Ai mãe, aí pronto. Quando eu via que uma criança já colava junto, eu falava, agora deu. Adulto passava que não tava nem aí. E normalmente quem adotava já tinha um gato, então era sucesso. Mas como eu ia dizendo, a minha fase agora é uma fase diferente, eu quero constituir família. Ó, esse ponto aqui era o ponto que eu pegava pra poder descer do morro. E quando eu subi era um outro ponto mais pra frente. Então quando você pensa em constituir uma família, você repensa o que é importante pra você no ambiente. Que daí você não pensa mais só em você. Você tá pensando no seu marido, você tá pensando no filho. Os ambientes, eles precisam ter características que a sua vida também exige, sabe? E agora a gente tá num processo de transição para tentar ir pro interior. A gente comprou um terreno, vou mostrar pra vocês mais pra frente, dar umas diquinhas de como escolher e tal. E aí escolher o terreno, como alguns detalhes fazem toda a diferença nessa fase. A pesquisa do IBGE mostrou, né, que pela primeira vez tem mais gente saindo de São Paulo do que vindo pra São Paulo. Que legal, eu tô aqui no ponto, tá vindo um rapaz ali, eu vou mostrar pra vocês. Tudo bem?